Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. É um motivo de muita alegria poder estar aqui mais uma vez nesta noite. Nas férias estivemos aqui pela consagração e foi uma bênção, recebemos muito de Deus naquela manhã e aprove a Deus estarmos aqui nesta noite através do convite, do presbítero, do pastor Flávio e a nossa irmã, a esposa do nosso irmão. E nós ficamos muito felizes porque esse casal tem uma importância muito especial para nós, irmãos. Louvado seja Deus. Todas as vezes eu não posso deixar de mencionar, porque é um pouco do que vamos pregar nesta noite. Com 17 anos, este rapaz, hoje um homem de Deus, o pastor Flávio, estava pregando com muita autoridade, cumprindo o propósito de Deus na vida dele. E naquele dia abençoado, esse que vos fala estava ali, aprisionado pelas garras de Satanás, mas aquela palavra, como foi dito nesta noite, a palavra que liberta, quebrou as cadeias. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós estamos aqui para a glória de Deus, porque havia ali alguém cumprindo o seu propósito para qual Deus o chamou. Que Deus continue abençoando o pastor Flávio, os irmãos que não me conhecem, eu sou o presbítero Valdeci, congrego na Assembleia de Deus do Ministério Parque Fluminense, sobre a liderança do nosso pastor presidente Edinaldo, amém? E é uma honra estar aqui nesta noite com os nossos irmãos. Sem demais, irmãos, peço à igreja que abram as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 6. Até o versículo 9. O Evangelho de Lucas capítulo 13, versículo 6 ao versículo 9. E diz assim a palavra do Senhor nesta noite. Então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar nela fruto, não o achou. Pelo que disse ao que cuidava da vinha: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a adube. Se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Amém? A igreja podeis assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amados e queridos irmãos, o texto que acabamos de ler é uma parábola na qual Jesus mais uma vez descreve para Israel, para aqueles que estavam à sua volta. O que é uma parábola? Parábolas são ilustrações, histórias que ensinam verdades morais e verdades espirituais. Na cultura oriental é muito comum usar esse tipo de artifício. E Jesus, irmãos, ele é mestre por excelência para ensinar por parábolas. E o que eu aprendo muito nesse texto, irmãos, e traz para nós nesta noite uma grande advertência de entendermos o propósito de Deus para a nossa vida. Viver, irmãos, sem se preocupar com isso, viver sem se preocupar com a eternidade, é um grande perigo. Porque Deus, ele não faz nada se não for com um propósito. Você está aqui nesta noite porque Deus tem um propósito para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos aprender aqui, irmãos, com esta parábola de Jesus,
que nos ensinam algumas verdades espirituais muito profundas para a nossa vida. E o tema que eu coloquei para esta mensagem é uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade. A Bíblia nos diz, irmãos, iniciando esta parábola, Jesus descreve que certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ele tinha uma figueira plantada na sua vinha. Não era comum, irmãos, segundo Deuteronômio capítulo 22, versículo 9, não era comum se plantar duas sementes diferentes dentro de uma vinha. Mas Jesus, irmãos, ele traz um ensinamento, quebrando um protocolo para ensinar uma verdade espiritual muito importante para os discípulos naquele dia. A figueira, ela produz figos e uma vinha produz uva. Porém, havia um propósito, irmãos. A vinha era uma das árvores frutíferas mais nobre da cultura judaica. Porém, o cuidado que os judeus tinham quando tinham uma vinha era muito grande. E normalmente, os da própria família tinham a responsabilidade de cuidar daquela vinha. Porém, agora aqui Jesus ensina que aquele certo homem pega uma figueira e coloca dentro de uma vinha. Isso significa que o dono da vinha, ele investiu naquela figueira. Ele começa a tratar ela de uma forma especial, diferente. O mesmo benefício, com o mesmo cuidado que tinha a vinha, aquela figueira agora estava também desfrutando deste mesmo privilégio. O que eu aprendo com isso? Você está aqui nesta noite porque é um privilégio de Deus que Ele te concedeu, meu irmão. De você estar aqui nesta noite, sentado neste banco, ouvindo a palavra do Senhor, adorando a Deus, é um privilégio, porque Ele investiu em você. E como investidor, Ele tem todo o direito de buscar o resultado do seu investimento. Ele investiu naquela figueira, Ele regou. Quem muitas das vezes se tem dentro da sua casa uma plantação, você molha, todos os dias você vai ver se ela está crescendo, você coloca adubo, você investe. E assim, irmão, Jesus ensina a respeito que o dono da vinha, ele coloca aquela figueira dentro daquela vinha e a trata de uma forma especial, dando a ela o privilégio de poder estar no lugar que não era para ela estar. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira verdade que eu aprendo com isso, irmão, com Jesus, é de entendermos, irmão, de valorizar este momento, de valorizar este lugar que você está sentado nesta noite. Quantos que não valorizam, irmãos, este momento, este lugar? Quanto que acham que este lugar, este momento é uma coisa comum? Você está aqui porque talvez não teve um outro lugar para você ir. Não. Eu quero te dizer que ninguém entra na casa de Deus se a mão de Deus não o trouxer. Deus te trouxe aqui porque Ele te dá o privilégio de você estar diante da sua presença, porque Ele investiu em você, Ele tem um propósito para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Quantas vezes o diabo fez de tudo para tentar impedir que você chegasse até aqui? Aquele acidente que depois que aconteceu, você, meu Deus, como pode isso ter acontecido? É porque a mão dele estava investindo em você. Talvez você, quando ainda era uma criança, talvez os seus pais, por não conhecerem a Deus, podem ter
tentado até te abortar, mas algo sobrenatural aconteceu, e você viveu, você está aqui. Deus te trouxe aqui para te dizer: filho, filha, é porque eu decidi investir em você. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Ele investiu em você. E assim como ele investiu naquela figueira, o dono da vinha queria o resultado do seu investimento. No versículo 6 continua: e indo procurar nela fruto, não o achou. Versículo 7: pelo que disse ao que cuidava da vinha: há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Aquele que tem autoridade e todo o direito de requerer o resultado do seu investimento, decidiu se apresentar para poder analisar e ver o seu investimento, se começou a dar resultado, se começou a produzir fruto. Em Levítico capítulo 19, versículo 23, Deus dá algumas orientações a Moisés a respeito de quando o povo de Israel começasse a cultivar, a plantar árvores que produzissem fruto. Deus estabeleceu alguns critérios para o povo de Israel. E em Levítico, a orientação de Deus para Moisés para transmitir ao povo era: Moisés, ensina ao povo de que os primeiros 3 anos eles não poderão colher dos frutos desta árvore. Os 3 primeiros anos serviriam para adubo. Naquela época não haveria adubo como hoje nós temos com facilidade. Então, todas aquelas plantações que produzissem fruto, os 3 primeiros anos, segundo a orientação de Deus, era para que aquela planta, aquela árvore, quando produzisse fruto, eles teriam que cair. O povo de Israel não poderia colher. Porém, quando viesse a chuva, aqueles frutos que caíssem, apodrecessem, serviriam para adubo, para fortificar aquela árvore. O 4º ano, Deus orientou a Moisés e disse: diga ao povo de Israel que o 4º ano ninguém poderá colher do fruto, porque o 4º ano será santificado ao Senhor. O 4º ano, todo fruto que fosse colhido seria para oferecer a Deus como primícia, como forma de adoração a Deus. Somente a partir do 5º ano que os filhos de Israel poderiam colher dos frutos daquela árvore. Porém, o texto que acabamos de ler nos diz que o dono da vinha há 3 anos vinha procurar fruto naquela figueira e não encontrou. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que no 1º, no 2º, no 3º, no 4º ano, ela não produziu nada. Então, a partir do 5º ano, 6º ano, 7 anos, aquela figueira teve o tempo para produzir fruto e não produziu nada. A ordem de Deus foi: corta. O dono da vinha está chegando. Ele investiu em você. E o seu investimento, a sua espera não ficará para sempre. Ele não vai aguardar para sempre. O dono da vinha, ele esperou 7 anos e aquela figueira não produziu frutos nenhum.
estava ocupando o espaço, sugando os nutrientes da terra, que poderia servir para outras plantas. Ei, quantos que estão na casa de Deus, quantos que Deus lhe deu vida? Ei, você acha que Deus lhe deu vida, investiu em você, livrou você, lhe deu saúde, te fez crescer, para você viver de uma vida irresponsável, para você viver de qualquer maneira? Não, o dono da vinha não vai esperar para sempre, ele vai voltar e vai cobrar o resultado do seu investimento, e a ordem que ele dá: corta, porque está ocupando a terra inutilmente. Glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Lembro de uma serva de Deus que orava pelo seu filho dia e noite, porque aquele filho, apesar de ter sido criado no Evangelho, se afastou da presença de Deus. E por causa das suas atitudes em não entender e cumprir o propósito de Deus para a vida dele, ele decidiu viver a vida conforme o desejo do seu coração. Conforme muitos dizem: não, a vida ela é minha, eu faço dela o que eu bem quiser. Ei, não é bem assim. Quem é que pode dizer para a morte, quando ela chegar: não, morte, hoje eu não quero partir, vai embora? A sua vida está nas mãos de Deus. Aquele jovem, por causa das suas atitudes, por causa da sua rebeldia, foi parar na prisão. E aquela mulher de Deus gemia, orava, pedia oração à igreja, e a igreja começou a orar. E quando a igreja ora, irmãos, o céu responde. Aquele jovem que tinha recebido uma condenação de 10 anos, Deus entrou com providência, em menos de 3 anos ele foi liberto. E quando a mãe foi o buscar, ele disse para a mãe: mãe, quando eu sair daqui eu vou para a igreja, eu vou servir a Deus, eu vou fazer a vontade de Deus. Ela conta o testemunho na igreja, alegra o seu coração. Aquele jovem sai. No primeiro mês ele anda na presença de Deus. No segundo mês, no terceiro mês, no sexto mês, ele começou a praticar as mesmas práticas que fazia antigamente. E um dia, esse que está aqui ouviu Deus falar para aquela mãe. Quando Deus falou para ela e disse: minha serva, prepara o teu coração, porque por esses dias eis que farei algo na vida daquele, porque se não serve para me servir na terra, não serve para viver. E em poucos dias, irmãos, a vida daquele jovem foi ceifada, porque o dono da vinha decidiu cobrar o resultado do seu investimento. E a ordem para aquele rapaz que não obedeceu e não cumpriu o voto de viver o propósito de Deus para a vida dele foi: corta. E foi cortado, irmãos. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. No versículo 8 diz: ele, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a adube. Se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Deixa este ano. Nesta noite Deus está dando uma nova oportunidade a este lugar. Alguém neste lugar, que Deus está falando ao teu coração, o Deus de novas oportunidades. A Bíblia diz que não há
nenhum outro mediador entre Deus e o homem a não ser Jesus. O vinhateiro de Nazaré se apresenta e fala para o dono da vinha: Senhor, deixa ainda mais um ano, até que eu a escave, até que eu mexa na estrutura dele, até que eu mexa na estrutura dela, Senhor, até que eu comece a quebrantar o coração, até que eu comece a quebrantar a alma, para compreender que ele existe, que ela existe, para cumprir um propósito teu na terra. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Aquele dia que você pensou que não ia nem sobreviver, aquele dia, aquela enfermidade que você achou: dessa vez eu não vou passar. Sabe por que você está aqui? Porque alguém estava intercedendo por você. Para o dono da vinha: Senhor, espera mais um ano. Senhor, dá mais um tempo para ele. Senhor, dá mais um tempo para ela, Senhor, até que ela possa ouvir a tua palavra, até que ele possa ir à tua casa, ouvir novamente a tua palavra, Senhor. Tinha alguém intercedendo por você. Tinha alguém orando pela tua vida. É por isso que naquele dia você não morreu. É por isso que aquela enfermidade não levou a tua alma. Porque tinha alguém orando e intercedendo por você. O Deus de uma nova oportunidade está aqui nesta noite. Entenda o propósito para o qual Deus lhe deu vida, saúde. Qual o teu propósito que você tem cumprido para Deus? Aquela figueira levou 7 anos e não cumpriu o propósito do Criador. E a ordem do dono da vinha foi para cortá-la. Mas o vinhateiro de Nazaré se apresenta para interceder por ela, para interceder por você, e tem intercedido por nós. No versículo 9, novamente encerrando: se der fruto, ficará; se não, depois a mandarás cortar. Esta é a única parábola que Jesus não termina. Esta parábola é a única parábola que Jesus não revela o fim dessa história. Se a figueira permaneceu de pé ou se ela foi cortada. O que eu aprendo com isso? Porque o resultado da figueira, o resultado dessa história, depende da tua atitude. Se vai ficar de pé, ou se vai ser cortado pelo dono da vinha, por viver uma vida inútil na presença de Deus. O vinhateiro de Nazaré está chegando. Ele está chegando para cobrar o resultado do seu investimento. O Deus de novas oportunidades te trouxe aqui para poder te fazer entender que Ele te deu saúde, te deu vida, livramento, para você cumprir o propósito dEle na terra. Quando nós estamos vivendo fora do propósito de Deus, vivemos uma vida, irmãos, sem expectativa. Vivemos uma vida sem objetivo. Vivemos uma vida sem esperança. Porque Jesus disse: olha, sem mim nada podeis fazer.
Jesus adverte os israelitas e fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis te acolher, como a galinha protege os seus pintinhos, mas você não quis. Mas nesta noite Deus nos trouxe aqui para poder refletirmos o propósito de Deus na nossa vida, para entender que o dono da vinha, ele está chegando para cobrar o resultado do seu investimento. Ah, mas eu não vou fazer, pregador, por causa disso. Ei, pare de falar e de criticar e faça também. Produza frutos, faça obra, glorifique o nome do Senhor, com a saúde, com a força, com o vigor que Ele tem te dado. Faça a vontade do dono da vinha, porque Ele não esperará para sempre. O tempo está determinado. O dono da vinha, ele recebe a resposta do intercessor e disse: deixa mais um ano, significa um tempo. A partir de hoje, o tempo está determinado para as nossas vidas, de entendermos o propósito que Ele tem nos chamado para cumprir a tua obra. Que nesta noite possamos guardar esta palavra do nosso coração. E se tem alguém aqui nesta noite que tem vivido uma vida sem propósito, ou que um dia estava até cumprindo o propósito de Deus, mas uma palavra entristeceu o seu coração e você se desviou do propósito, o dono da vinha te trouxe aqui para te dizer: o tempo está determinado, aproveite esta nova oportunidade que Ele está te concedendo. E se você deseja aproveitar esta oportunidade, mas o que eu preciso fazer, pregador? Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa estar disposto a mudar a sua maneira de viver e se entregar novamente para Deus, para que você viva o propósito de Deus na sua vida. E se tem alguém aqui nesta noite que deseja restaurar esta aliança com o dono da vinha, levante-se, venha até aqui na frente e nós queremos orar por você. Se tem alguém aqui fora do propósito do Criador, Ele te concede nesta noite uma nova oportunidade e Ele te chama, porque a João Batista foi dito: o machado está posto sobre a raiz da árvore. Toda árvore que não produzir fruto será cortada e lançada no fogo. Deus não quer isso para a tua vida. Se você está aqui nesta noite, aproveite essa nova oportunidade e se entregue para Jesus. Tem alguém nesta noite para Jesus? Tem alguém nesta noite para Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Se não tem ninguém, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, e que possamos sair desta noite refletindo sobre qual o propósito de Deus que tenham cumprido na minha vida. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.